Bem-vindo a mais um devocional ao nascer do sol. Há uma história que eu ouvi de uma mulher que foi até o açougue e pediu um pacote de frango. E o açougueiro pegou esse pacote de frango, colocou ali na balança e mostrou para ela o peso que deu ali e o valor. A mulher foi e perguntou para o açougueiro assim: "Você teria outro pacote de frango desse?" E então ele vai até o congelador, retira o mesmo pacote de frango que ele pesou da outra vez, coloca na balança e coloca o dedo na balança, mostrando um peso mais elevado, e disse para a mulher que aquele frango estava mais pesado porque aquele frango estava congelado. E no fim de tudo isso, a mulher fala assim: "Olha, eu vou querer os 2 frangos." E ali o açougueiro fica com a cara no chão, não sabe o que fazer, porque naquele momento ele foi desonesto, mentiroso, e disse para a mulher que havia ali mais de um frango, e na realidade só havia um frango. Ele queria passar a perna naquela mulher com aquela balança enganosa. Essa história é o retrato de muitas histórias também que acontecem no nosso contexto, onde nós somos vítimas de pessoas desonestas, onde pessoas pegam nosso dinheiro, não dão um troco de maneira correta. Nós sofremos desonestidade quando nós trabalhamos de maneira íntegra e fiel e não recebemos o valor proporcional ao nosso trabalho. Enfim, a desonestidade está aí, não precisa dizer muito, porque isso está escancarado no meio de todo mundo. Só que a Bíblia, ela trata sobre esse assunto e ela fala qual é o sentimento que Deus tem com pessoas que são desonestas e também o sentimento que Ele tem com as pessoas que são honestas. Em Provérbios capítulo 11, verso 1, diz o seguinte: "O Senhor repudia balanças desonestas." No caso aqui, é semelhante à história que eu contei no início, da balança do homem, do açougueiro, que pegou um frango ali, colocou os 2 dedos ali na balança para aumentar o peso e assim aumentar também o valor do frango. A Bíblia fala que Deus, Ele repudia, Ele odeia, Ele detesta. Essa balança desonesta aos olhos do Senhor é repugnante. Deus odeia essas coisas. Deus odeia a desonestidade. Deus odeia que os homens passam outras pessoas para trás. Deus odeia que os homens levam vantagem acima de outras pessoas por meio de atos fraudulentos e balanças desonestas. Deus odeia tudo isso. Deus odeia a desonestidade. Mas o versículo, ele continua e diz o seguinte: "Mas os pesos exatos lhe dão prazer." Então, o que seria um peso exato? O peso exato seria se aquele açougueiro tivesse vendido aquele frango na primeira oportunidade que ele teve. Quando a mulher veio a ele e perguntou se havia, ele colocou aquele frango na balança, deu o peso exato, e se ele tivesse vendido aquele frango naquele momento, Deus teria prazer dele, porque pesos exatos dão prazer ao Senhor. Ou seja, o que seria esse peso exato? Seria a honestidade, seria trabalhar com a verdade, trabalhar com a sinceridade, não buscar passar a perna em outras pessoas, não buscar tirar vantagem em cima de outras pessoas, não querer levar vantagem às custas de outras pessoas, porque pessoas trabalham, pessoas têm os seus esforços, os seus empreendimentos, e elas sendo vítimas de desonestidade, isso é muito ruim e isso é repugnante aos olhos do Senhor. Por isso nós devemos ter pesos exatos em nossa vida, devemos ser honestos e não termos balanças desonestas. Não devemos ser desonestos com as pessoas, desonestas com o nosso dinheiro. Devemos andar de maneira honesta nesse mundo, porque isso para o Senhor é prazeroso. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe.